Finlândia sediará centros tecnológicos da OTAN e renovará a estratégia de segurança cibernética. Helsinki, um dos mais recentes membros da OTAN, planeja construir e operar em conjunto 2 centros de investigação e instalação aceleradora para a aliança como parte de um programa denominado Diana. A medida ocorre no momento em que a Finlândia também procura reforçar a sua estratégia de defesa e a sua capacidade para lidar com as crescentes ameaças cibernéticas. Os centros de investigação da OTAN, que se concentrarão em novas tecnologias, ficarão baseados na cidade finlandesa de Espoo, enquanto a unidade aceleradora funcionará a partir de uma nova instalação em Oulu, o principal centro de tecnologia cibernética da Finlândia. O local de Espoo colaborará com a VTT, o maior centro de pesquisa técnica da Finlândia e o eixo para o desenvolvimento de computadores quânticos na Finlândia. O local também testará comunicações cyber seguras, além de tecnologias quânticas e espaciais. A instalação de testes em Oulu, que funcionará em cooperação com a Universidade de Oulu, testará tecnologias de rede 6G. O ministro da Defesa finlandês, Antti Hakkinen, diz que os aceleradores e centros de testes criarão oportunidades de negócio para empresas de tecnologia nacionais, bem como ajudarão a elevar o perfil da Finlândia entre os outros 32 Estados-membros da OTAN. A Finlândia aderiu à OTAN em abril de 2023. A posição de liderança da Finlândia, especialmente no desenvolvimento de tecnologias de comunicação de nova geração e tecnologias quânticas, provavelmente atrairá operadores e especialistas para a Finlândia. O nosso estatuto de líder mundial em tecnologias de comunicação de dupla utilização tornará a Finlândia mais atraente para os financiadores internacionais e fortalecerá o nosso contributo tecnológico como membro da OTAN, afirmou Hakkinen no comunicado. A OTAN lançou o programa Diana, ou Acelerador de Inovação e Defesa para o Atlântico Norte, em 2021, com a missão de identificar desafios para o setor da defesa. Uma parte essencial da missão do programa é encontrar soluções tecnologicamente inovadoras através de parcerias com empresas de tecnologia dentro e fora da indústria de defesa. Entretanto, no âmbito de uma nova iniciativa conjunta, o Ministério da Defesa e o Ministério dos Transportes e Comunicações têm a tarefa de renovar a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética da Finlândia. A iniciativa visa fornecer ao governo um modelo operacional mais adequado para proteger ativos e infraestruturas militares e civis críticas. O reforço da resiliência cibernética e a melhoria das capacidades defensivas estavam entre as principais prioridades de segurança nacional do governo de coligação do primeiro-ministro Petteri Orpo, que assumiu o poder após as eleições parlamentares em junho de 2023. A urgência por trás da atualização da Estratégia Nacional de Cibersegurança tornou-se evidente durante o terceiro trimestre de 2023, quando o Serviço Finlandês de Segurança e Inteligência, SUPO, alertou para um aumento acentuado nos ataques cibernéticos provenientes da Rússia. Esses ataques teriam como alvo agências estatais, as forças de defesa finlandesas e as suas redes e infraestruturas críticas de TI. Em fevereiro, o SUPO emitiu um alerta de que a Rússia estava tentando recrutar e formar migrantes que procuravam asilo político e econômico na Finlândia como espiões. A agência também alertou que forças hostis na Rússia estavam por trás de um aumento nas atividades de cyberespionagem contra a Finlândia. Como resultado da crescente ameaça à segurança e com a Rússia supostamente transportando milhares de imigrantes para pontos de passagem finlandeses, a Finlândia fechou a sua fronteira de 1.332 milhas com a Rússia em 20 de fevereiro. Os sites do governo finlandês sofreram um ataque distribuído de negação de serviço em abril de 2022, durante um discurso ao parlamento pelo presidente ucraniano Vladimir Zelensky. A Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. O esforço do governo finlandês para reforçar a segurança nacional é apoiado por um aumento no orçamento de defesa cibernética. A Finlândia gastará 350 milhões de dólares em segurança cibernética em 2024, o que corresponde a um aumento de 35% em relação a 2023. Uma grande parte do financiamento adicional será utilizado para impulsionar projetos e programas que combatem as ameaças cibernéticas baseadas na inteligência artificial. O orçamento apoiará
Novas medidas de cibersegurança previstas para implementação pelos militares e pelo SUPA em 2024. O aumento do orçamento cibernético, parcialmente influenciado pelas conclusões e recomendações contidas no relatório sobre ataques cibernéticos possibilitados pela inteligência artificial, que foi entregue ao governo em 2022. O relatório foi criado por um grupo que inclui a Agência Nacional de Comunicações, Trafcom, a Agência Nacional de Abastecimento de Emergência, a empresa de segurança cibernética WishSecurity, com sede em Helsinki. A Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, uma vez finalizada e implementada, estará em conformidade com a diretiva atualizada da União Europeia sobre medidas destinadas a alcançar um elevado nível comum de segurança cibernética em todo o bloco, disse Aurin Pananen, diretor da Unidade Nacional de Segurança Cibernética da Finlândia. De acordo com o seu plano, o governo pretende renovar a estratégia de segurança cibernética na Finlândia de uma forma que a torne mais capaz de responder às mudanças de ambiente operacional e ao risco crescente para a segurança nacional, que é representado pelas ameaças do domínio cibernético, disse Pananen. A unidade realizou um grande exercício nacional de segurança cibernética durante 5 dias em meados de fevereiro. O exercício KIA incluiu especialistas em segurança cibernética em municípios finlandeses, bem como operadores de infraestruturas críticas no setor público e privado. As organizações precisam de desenvolver as capacidades e resiliência de defesa cibernética. Tal como a Finlândia precisa de desenvolver resiliência cibernética como país. Exercícios como o KIA fortalece a resiliência cibernética da Finlândia, que é também o objetivo da atualização da estratégia de segurança cibernética. O objetivo da estratégia é estarmos bem preparados como sociedade, disse Pananen. Exército de Taiwan conduz exercícios com sistema de defesa antiaérea Patriot dos Estados Unidos. As Forças Armadas de Taiwan realizaram exercícios antiaéreos envolvendo sistemas de defesa antiaérea Patriot da fabricação norte-americana, informou o Ministério da Defesa da ilha nesta terça-feira, 26/3 de 2024. O exercício foi realizado às 5 horas da manhã, às 7 horas. Disse o Ministério em um comunicado, destaca-se que a Força Aérea Taiwanesa seguirá aumentando a intensidade dos exercícios. A declaração citou supostas incursões de aeronaves e navios do Partido Comunista Chinês no mar e no espaço aéreo em torno de Taiwan, e acrescentou que a Força Aérea continuará aumentando a intensidade dos exercícios para responder a essas supostas ameaças. Anteriormente, a administração do presidente dos Estados Unidos, John Biden, anunciou uma proposta histórica no orçamento de defesa de 2025, a transferência de armas dos arsenais dos Estados Unidos para Taiwan pela primeira vez. Taiwan é governado independentemente da China continental desde 1949. Pequim vê a ilha como a sua província, enquanto Taiwan afirma que é um país autônomo, mas não chega a declarar a independência. O consenso de 1992 se refere a uma reunião entre as delegações de Pequim e Taipei, durante a qual concordaram com o princípio de uma só China. Pequim se opõe a quaisquer contatos oficiais de estados estrangeiros com Taipei e considera indiscutível a soberania chinesa sobre a ilha. Ucrânia, Estados Unidos e Reino Unido estão por trás do atentado ao Crocs, diz diretor do FSB russo. O diretor do Serviço Federal de Segurança da Rússia, Alexander Bortiknov, afirmou que a Ucrânia, os Estados Unidos e o Reino Unido estão envolvidos no ataque terrorista ao teatro Crocs City Hall, que ocorreu em 22 de março. Achamos que é assim, pelo menos estamos falando sobre o fato de que temos uma informação geral, mas eles têm muita experiência. Ele ressaltou ainda que os serviços secretos ucranianos contribuíram para organizar o atentado que foi preparado por islamitas radicais. Para Bortiknov, nesse contexto, o Serviço de Segurança da Ucrânia deve ser reconhecido como uma organização terrorista. Todavia, o mandante do atentado terrorista do Crocs City Hall ainda não foi identificado. Os 11 suspeitos detidos estão sendo ativamente interrogados. O número de cúmplices identificados vai aumentar. O FSB já sabe que a Ucrânia organizou o treinamento terrorista no território do Oriente Médio. Atentado ao Crocs City Hall foi necessário aos serviços secretos ocidentais da Ucrânia para desestabilizar a situação e para criar pânico na sociedade da Rússia, acredita o diretor do FSB. Por sua vez, o secretário de Segurança do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev,
tem certeza da possibilidade de que a Ucrânia esteja envolvida no ataque terrorista ao Krokus City Hall? Claro, a Ucrânia, disse ele, respondendo à pergunta do jornalista se o Daesh ou a Ucrânia está por trás da tragédia. O ataque ao Krokus City Hall, localizado na cidade de Krasnogorsk, nos arredores de Moscou, ocorreu na noite de sexta-feira, quando um grande número de pessoas se preparava para assistir a um show da banda de rock russa Picnic. Um correspondente da Sputnik que testemunhou o ataque relatou que pelo menos 3 homens camuflados invadiram o teatro, atirando as pessoas a queima-roupa e jogando bombas incendiárias. O presidente russo Vladimir Putin classificou o ataque terrorista contra o Krokus City Hall como um elo entre as tentativas daqueles que lutam contra a Rússia desde 2014 por meio do regime de Kiev. Ele ressaltou que todos os 4 autores do ataque terrorista foram capturados e presos, e que eles tentavam fugir em direção à Ucrânia, onde uma janela de escape foi preparada para eles cruzar a fronteira para o lado ucraniano. Rússia conduz ataque combinado contra centros de tomada de decisões na Ucrânia, diz o Ministério da Defesa. As Forças Armadas da Rússia realizaram um ataque combinado com 6 mísseis e drones contra instalações do Serviço de Segurança da Ucrânia e centros de tomada de decisão, informou nesta terça-feira, 26 de 3 de 2024, o Ministério da Defesa da Rússia. Nas últimas 24 horas, as Forças Armadas da Rússia lançaram um ataque combinado com armas de alta precisão e longo alcance, de baseamento naval e terrestre, e veículos aéreos não tripulados contra centros de tomada de decisão, instalações do Serviço de Segurança da Ucrânia, empresas do complexo militar industrial, bem como locais de destacamento de formações nacionalistas ucranianos e mercenários estrangeiros. Aponta o Ministério da Defesa russo, especifica-se que todos os alvos foram atingidos, os objetivos foram alcançados. Na direção de Donetsk, as tropas russas ocuparam posições mais vantajosas. As perdas do exército de Kiev durante o último dia foram de mais de 425 militares, 2 veículos blindados, uma estação de radar de luta contra a bateria, a NTPK-36 e uma peça de artilharia M77 dos Estados Unidos. De acordo com a entidade militar russa, na direção de Avdiivka, as tropas ucranianas perderam até 280 soldados, 2 tanques, 2 outros veículos blindados. Também foram atingidos 2 obuseiros M777 de fabricação dos Estados Unidos, uma unidade de artilharia autopropulsada AS-90 do Reino Unido e outras peças de artilharia. O Ministério detalha que nas últimas 24 horas, os meios russos de defesa antiaérea eliminaram 131 drones ucranianos, derrubaram 2 mísseis S-200 e 15 projéteis de sistema de lançamento múltiplo RM-70 Vampire e HIMARS na direção de Donetsk. Os militares russos repeliram 2 contra-ataques. As perdas do exército ucraniano foram de até 105 combatentes, 5 veículos, 2 obuseiros FH-70 de fabricação britânica, bem como uma unidade de artilharia autopropulsada Gvozdika. Na direção de Kherson, as tropas russas melhoram as suas posições, tendo destruído várias unidades das Forças Armadas da Ucrânia. O adversário perdeu até 50 militares, 3 casos, um abuseiro M777 dos Estados Unidos. No total, desde o início da operação militar especial, o exército russo destruiu 577 aviões do adversário, 270 helicópteros, mais de 17 mil veículos aéreos não tripulados, 489 sistemas de defesa antiaérea, 15.604 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.256 lançadores múltiplos de foguetes, 8.531 peças de artilharia de campanha e morteiros e mais de 20 mil unidades de veículos militares especiais, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. O chanceler ucraniano indica que suas forças armadas perdem posições. As forças armadas da Ucrânia estão perdendo posições por causa das bombas aéreas russas com módulo de planagem, disse o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, em entrevista ao jornal político. Você não pode parar uma bomba destas. Elas apenas caem sobre você e destrói tudo, denunciou o político. Segundo ele, as Forças Armadas da Ucrânia são incapazes de se opor a esse tipo de arma, da qual é impossível se esconder. O chefe da diplomacia ucraniana afirma que é por causa do uso massivo de bombas de planagem pelas forças russas que os ucranianos estão perdendo suas posições. A força
Aeroespacial da Rússia usa ativamente bombas aéreas equipadas com módulos universais de planagem e correção. Na zona de operação militar especial, os aviões de combate ganharam a capacidade de atacar as áreas fortificadas sem serem expostos aos sistemas de defesa aérea do adversário. Os Estados Unidos terão que descer do Olímpio Mundial para dar lugar ao mundo multipolar mais justo de Kremlin. Os Estados Unidos terão que sair do Olímpio Mundial e deixar o espaço para um mundo multipolar onde a justiça, o respeito mútuo e a prontidão para o diálogo prevaleçam. Disse Dmitry Peskov, porta-voz do presidente russo, em entrevista ao site Argument Infact. Durante a entrevista, Peskov disse que os Estados Unidos estão desesperadamente tentando permanecer no Olímpio Mundial, mas tem problemas em quase todas as direções. Não detém os conflitos regionais, não mantém a economia mundial nem o dólar. É por isso que eles tentam se agarrar ao Olímpio por todos os meios, quebrando as unhas e os dentes. Nós nos lembramos por quanto tempo o Império Romano se desmoronou. Este império também vai se desmoronar. Terão que descer do Olímpio e dar lugar a um mundo multipolar onde a justiça, o respeito mútuo e o diálogo prevaleçam, disse Peskov. Ele acrescentou que eles têm problemas em muitas direções, em quase todas. Eles não detêm os conflitos regionais, não mantêm a economia mundial, eles não mantêm o dólar, sua galinha de ovos de ouro. O Ucrânia se tornou um instrumento do Ocidente para conter a Rússia. Segundo Peskov, a Ucrânia e os ucranianos se tornaram um instrumento do Ocidente para conter a Rússia e limitar o seu desenvolvimento. Ele também disse que não se pode tentar resolver a questão ucraniana sem a participação da Rússia. Por fim, o representante do Kremlin afirmou que os Estados Unidos estão coagindo todos os países que tentam continuar a cooperação com a Rússia, mas que Moscou se mostra compreensível em relação aos países que têm dificuldades em lidar com a pressão dos americanos. Borrell chama de inviável a ideia de dissolver 27 exércitos europeus para criar um único. Joseph Borrell, o alto representante para assuntos exteriores e política de segurança da União Europeia, disse à CNN que a ideia de dissolver as forças armadas dos 27 Estados-membros da União Europeia para criar um único exército pan-europeu não é viável. É utópico pensar que vamos desistir de 27 exércitos para criar um, disse ele. Borrell apelou a uma reflexão mais realista e a estreitar a interação entre os países da União Europeia, bem como a melhorar a forma como os Estados Unidos usam os fundos financeiros. Em janeiro, o vice-primeiro-ministro italiano e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, disse que a União Europeia deve formar suas próprias forças armadas que possam desempenhar um papel na manutenção da paz e na prevenção de conflitos. Em 5 de março, a Comissão Europeia apresentou uma proposta legislativa de uma nova estratégia da União Europeia para a indústria de defesa, que apela ao aumento da produção de armas e uma cooperação mais estreita entre os países membros. Em entrevista ao jornalista norte-americano Tucker Carlson, o presidente Vladimir Putin explicou que Moscou não tem intenção de atacar os países da OTAN, que para a Rússia isso não faz sentido. O líder russo observou que os políticos ocidentais intimidam regularmente sua população como uma ameaça russa imaginária para desviar a atenção de problemas internos, mas as pessoas inteligentes estão bem cientes de que isso é uma farsa. Jogo duplo. França pede rapidez em armas para a Ucrânia e lidera restrições às importações de Kiev. Chefe da defesa francesa disse que poderia requisitar ações ou dizer a empresas para darem prioridade a determinados pedidos de armas, citando os mísseis Aster produzidos pela MBDA como um caso potencial para tal medida. O ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, disse nesta terceira que está preparado para usar seus poderes para requisitar capacidades industriais ou impor prioridades a fabricantes para acelerar a produção de armas e munições necessárias no campo de batalha, na Ucrânia e em outros lugares. Essas questões estão claramente sobre a mesa, disse Lecornu em entrevista coletiva, acrescentando que os estoques e as linhas de produção estão particularmente tensos
No que diz respeito a mísseis antiaéreos e projetos de artilharia, segundo a Reuters, a procura externa por armas produzidas na França cresceu, especialmente por sistemas antidefesa de artilharia e de radar expostos na Ucrânia, disse Le Cornu, com a indústria de defesa do país lutando para acompanhar a demanda. Perdemos certos contratos com países da Europa Oriental, para os quais os prazos de entrega são mais importantes do que o preço, disse o ministro. Se de um lado Paris quer ajudar Kiev com mais armas, por outro, luta contra os produtos alimentícios ucranianos que estão sob regras vantajosas quando comprados aos de outros países da União Europeia. A França também disse nesta terceira que ela e um grupo de outros países do bloco europeu estão pressionando por maiores restrições às importações de produtos alimentícios da Ucrânia para evitar a desestabilização nos mercados agrícolas. Os países membros estão debatendo como conceder à Ucrânia uma extensão adicional de 1 ano de acesso isento de tarifa aos seus mercados, ao mesmo tempo que aplacam os agricultores que protestaram durante meses contra as regras ambientais da União Europeia e as exportações baratas. O ministro da Agricultura francês, Marc Fesneau, disse aos jornalistas antes de uma reunião com seus homólogos da União Europeia em Bruxelas, hoje, 26 de 3 de 2024, que os mercados desestabilizados poderiam minar o apoio público a Kiev. Nas proximidades, os agricultores sobrecarregaram o distrito da União Europeia com cerca de 250 tratores, incluindo uma estrada principal para Bruxelas e a praça em frente ao Parlamento Europeu, relata a mídia. Vários deixaram cair beterraba, sacarina, feno e paletes de madeira ao lado de uma barricada policial. A lista de desejos da Força Aérea Americana pede peças de reposição, mas não há mais caças. A lista de desejos orçamentários de 3,5 mil milhões de dólares da Força Aérea dos Estados Unidos para o ano fiscal de 2025 inclui mais fundos para peças sobressalentes para colocar os aviões aterrados de volta ao ar e procurar recursos para poder mobilizar mais pessoal e aviões de combate. As prioridades não financiadas listam o serviço submetido ao Congresso datado de 21 de março, que pede mais 1,5 bilhão para reabastecer peças de reposição, 612 milhões para criar novas unidades destacáveis chamadas elementos de força de geração de missão, 1,1 bilhão para projetos de construção em todo o mundo e 266 milhões para financiar exercícios na região do Pacífico. A Força Aérea não solicitou ao Congresso fundos adicionais para comprar mais aeronaves, como às vezes fez nas listas de prioridades não financiadas de anos anteriores. O pedido do orçamento de 188,1 bilhões da Força Aérea para o AF-25 reduz 6 caças F-35A-8 Strike Fighters e 6 caças F-15 Eagle II do que foi originalmente planejado. A lista de desejos não pretende mudar isso. Na lista de prioridades não financiadas, a Força Aérea diz que o seu pedido adicional de 1,5 mil milhões de dólares para peças sobressalentes, o maior componente da lista, é necessário porque o ambiente orçamental apertado a impediu de solicitar todas as peças de que necessitavam. A lista de peças de reposição pede 167 milhões para bombardeiros B-52H Stratofortress, 564 milhões para jatos F-16 Fighting Falcon, quase 61 milhões para jatos F-15 Strike Eagle, quase 62 milhões para a aeronave de recuperação de pessoal HC-130G Combat King, 195 milhões para aeronaves de inteligência RC-135, 7 milhões para aviões de carga C-130G Super Hercules, quase 450 milhões para o avião de reabastecimento aéreo AC-135 Stratotanker. A Força também disse que seu pedido de 612 milhões para criar novos elementos de força de geração de missão permitiria implantar até 208 caças adicionais com código de combate. Os elementos da força de geração de missão fazem parte do novo conceito de implantação da geração da Força Aérea da Força,
que permite o envio de aviões de combate para o exterior. Esses elementos incluem o equipamento, jatos e os aviadores necessários para voar em uma aeronave. Eles também incluem operações de munições, capacidade de rastreamento meteorológico, capacidade de inteligência e cibernéticas. Esse pedido cobriria uma compra única de peças sobressalentes, equipamento de apoio à aviação e equipamento de apoio e munições. Mas os elementos seriam criados utilizando pessoal e caça já em serviço, e os fundos não pagariam por mais jatos ou aviadores. A Força Aérea diz que o seu pedido de 1,1 mil milhões de dólares para fundos adicionais de construção lhe permitiria reduzir um atraso de 46,8 mil milhões de dólares em infraestruturas e instalações que necessitam para se preparar para um potencial conflito contra a China. Isso inclui 158 milhões para planejamento e trabalho de design na aeronave Survivable Airborne Operation Center, que substituirá a antiga frota E-4B Nightingale. O E-4B, apelidado de avião do juízo final, permitiria ao presidente dirigir forças no caso de uma guerra nuclear ou outra emergência devastadora que destruísse centros de comando e controle de um terreno. Também pede outros 215 milhões em fundos de construção para salas de aula de treinamento militar básico e um refeitório na base conjunta de Santo Antônio, Lackland, no Texas. Além de 148 milhões para um complexo de operações multidomínio da base aérea de Bailey, na Califórnia. A Força Aérea também pediu outros 28 milhões para construir a infraestrutura necessária para os F-35 Joe Strike Fighters e o treinador T-7, a Red Wank, na base aérea de Hill, em Utah. E a Força deseja fundos adicionais para permitir que as Forças Aéreas do Pacífico conduzam um exercício em todo o teatro para praticar o conceito de emprego de combate ágil. Essa abordagem visa distribuir os aviadores destacados por mais bases para tornar mais difícil para um adversário como a China destruir grandes porções da força. Após o primeiro exercício Agile Combat Employment em todo o teatro de operações de 2025, a Força Aérea pretende continuar a realizar esses exercícios a cada 2 anos e planeja usar 5 milhões de dólares para planear e preparar-se para eles. A proibição do Canadá à venda de armas israelenses confunde a indústria. Victoria, Colômbia Britânica. A associação que representa as empresas de defesa canadenses afirma que não sabe sobre a situação das exportações de equipamentos para Israel depois que a Câmara dos Comuns votou pelo fim das vendas militares para aquele país. O corpo legislativo aprovou uma moção em 18 de março para suspender as exportações de armas para Israel devido às contínuas preocupações de direitos humanos relacionadas com as operações militares do país em Gaza. Mas os ministros do governo afirmaram que a moção irá interromper apenas temporariamente as exportações e que algumas vendas de equipamentos existentes estão em andamento. O resultado é confusão entre as empresas de defesa que buscam esclarecimentos. Christian Cianfarani, presidente da Associação Canadense das Indústrias de Defesa e Segurança, destacou que o governo canadense regula estreitamente o que, onde, quando e como as empresas podem exportar bens controlados. Para que as empresas possam cumprir as mudanças nessas regras, elas precisam saber quais são as mudanças, escreveu Cianfarani no e-mail de 25 de março para o Defense News. O governo tem a responsabilidade de publicar rapidamente os detalhes exatos de quaisquer alterações na sua política em torno das exportações. E isso ainda não aconteceu. Depois que a moção foi aprovada, o ministro da Defesa, Bill Blair, disse aos repórteres que a emissão de licenças de exportação para remessas militares para Israel foi temporariamente suspensa. Ele não indicou quando isso poderia ser levantado. A ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly, disse aos jornalistas que o governo canadense parou de aprovar licenças em 8 de janeiro devido a preocupações com os direitos humanos resultantes da evasão de gás por Israel. Mais tarde, porém, em 20 de março,
A Reuters informou que o gabinete de Joly enviou uma declaração reconhecendo que as empresas com licenças de exportação militar existentes para Israel podem continuar com as suas entregas. Um alto funcionário do Departamento de Assuntos Globais do governo do Canadá disse ao painel de Relações Exteriores do Senado em 20 de março que ainda não está claro como a moção afetará as exportações de defesa para Israel. A Global faz, o Canadá é responsável por supervisionar as licenças de exportação de defesa. Estas são coisas que estão a ser refinadas, disse Alexandre Levesque, vice-ministro adjunto para a Europa, o Ártico, o Médio Oriente e o Magreb, aos legisladores, observando que o governo quer limitar quaisquer exportações que vão para as armas e armas que poderiam ser usadas diretamente no conflito em Gaza. Ele não detalhou especificamente como o governo pretende determinar se uma peça específica ou equipamento será usado na guerra Israel-Hamas. Israel lidera uma classificação do governo canadense entre os 12 principais destinos fora dos Estados Unidos que exigem licenças de exportação para bens e tecnologia militares. O número de licenças emitidas em 2022 para a movimentação destas mercadorias para Israel foi de 315, segundo o governo canadense. E nesse ano, o Canadá exportou cerca de 21 milhões de dólares canadenses em produtos relacionados com a defesa para Israel. Israel condenou a moção aprovada na Câmara dos Comuns. É lamentável que o governo canadense esteja tomando uma medida que mina o direito de Israel à autodefesa contra os terroristas normais, tuitou o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz. O Project Plug Shares, um grupo de reflexão canadiano centrado no desarmamento e na segurança internacional, emitiu uma declaração em 21 de março que expressa desapontamento pelo fato de a nova política não se aplicar a licenças de exportação já emitidas e que a Global faz. O Canadá tem plena autoridade para revogar. Ele também observou que a moção da Câmara dos Comuns não abordou a transferência do Canadá de peças e componentes de uso final militar para Israel através dos Estados Unidos. O site de notícias de Maple informou em 10 de fevereiro que números do governo canadense mostram que empresas nacionais enviaram a Israel 28,5 milhões em bens militares durante os primeiros 2 meses da guerra em Gaza, que começou em outubro. Essas exportações incluíam motores para drones, sistemas eletrônicos e componentes de aeronaves e equipamentos de controle de incêndio, de acordo com o de Maple, que obteve os dados usando a lei de acesso à informação do governo federal. Chefe da Rosatom, possível proibição dos Estados Unidos ao urânio russo contraste com necessidades práticas. Em fevereiro, os meios de comunicação do Reino Unido relataram que a indústria nuclear dos Estados Unidos esperava que a administração do presidente norte-americano Joe Biden proibisse as importações de urânio enriquecido da Rússia em 2024, após 2 anos de armazenamento. Um sinal político de Washington sobre uma possível recusa à compra de urânio russo difere das necessidades de prática dos Estados Unidos, disse o chefe da cooperação nuclear estatal russa, Rosatom, Alexei Likachev, nesta terça-feira, 26 de 3 de 2024. Até agora, o sinal político que vem de Washington, para dizer o mínimo, difere ligeiramente das atividades práticas das empresas norte-americanas, disse Likachev, a mídia russa à margem do Fórum Atom Expo 2024 em Sirius, no sul da Rússia. O chefe da Rosatom diz que os países hostis continuaram a cooperar com a Corporação Nuclear Russa, acrescentando que os anúncios de Washington de possíveis restrições relacionadas com a eliminação progressiva do fornecimento de urânio russo prejudicariam o mercado global e empurraram os preços do urânio para cima. Em geral, o mercado perdeu, devemos ser honestos.
Perdeu apenas porque alguém em Washington quis anunciar futuras restrições contra a Rússia o mais rápido possível, disse Likachev à emissora. Ao mesmo tempo, a Rosatom cumpre os seus compromissos com os clientes estrangeiros, disse Likachev, acrescentando que possíveis restrições externas contra a empresa não impediriam a sua presença nos mercados de países amigos. As restrições por parte de países hostis contra a Rosatom são, antes de mais nada, um sério golpe no custo dos seus próprios projetos nucleares, disse o chefe da corporação nuclear citado pela comunicação social. A Rússia controla atualmente quase 50% da capacidade global de enriquecimento de urânio. Os números oficiais dos americanos mostram que Washington importou 1,2 bilhão em urânio enriquecido da Rússia em 2023, um recorde histórico.